Olá! Esse é o segundo vídeo do quarto módulo do projeto Gaia Nefelibata, Filosofia em Território Virtual. Esse quarto módulo tem como tema Corpo e Vida Precária e tem por objetivo desenvolver esse tema a partir da perspectiva filosófica de Michel Foucault e também da fenomenologia. Então, nesse segundo vídeo, o professor Daniel segue o fio condutor dado por mim no primeiro vídeo, partindo também do texto do Foucault, o Corpo Tópico, porém, ele dá uma abordagem do corpo e da utopia a partir da fenomenologia e pergunta que sentido tem a precariedade, entendendo-a como um fenômeno constituinte da experiência do ser humano em ter que se encarnar no mundo. Aqui, nesse segundo vídeo, a utopia é discutida como uma experiência do corpo a partir dele mesmo, porém, apontando que a redução da corporeidade ao corpo físico é uma possibilidade de concretizá-la no sentido restrito de um apagamento do corpo, de constituição de um corpo incorporal. Espero que vocês gostem desse segundo vídeo. Não deixem de seguir nossas redes sociais, se inscrever no nosso canal no YouTube, seguir o nosso Twitter, o nosso Instagram e o Facebook. Com a palavra, o professor Daniel. Olá, eu sou o professor Daniel Rodrigues Ramos, professor do curso de Filosofia da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Estou aqui para discutir o módulo do projeto Gaia Nefelibata, que discute o corpo e a vida precária. Neste módulo, discute-se a corporalidade, ressaltando que a presença encarnada no mundo é indelevelmente marcada pela precariedade. Demarcando o tema específico deste e do próximo vídeo, temos o seguinte título: A utopia do corpo físico e a precariedade da vida humana. O tema será desenvolvido em dois momentos. No primeiro vídeo, portanto, o primeiro momento, faremos uma introdução e colocaremos a questão. Já no segundo momento, abordaremos a questão da espacialidade do corpo próprio. Para tanto, temos uma pergunta guia. E esta pergunta pode ser formulada do seguinte modo: como entender a precariedade enquanto um fenômeno constituinte da presença encarnada do ser humano no mundo? E por roteiro, como um pré-texto da reflexão, tem-se o escrito O Corpo Tópico, de Michel Foucault, o qual já foi objeto de uma primeira consideração no vídeo precedente. Nossa abordagem no presente vídeo e no seguinte, porém, não se desenvolverá a partir dos princípios e das noções particulares à filosofia Foucaultiana. Numa outra direção bem diferente, e aliás como uma abordagem complementar, visa-se apenas explanar algumas questões em torno da corporeidade, ressaltando aspectos ontológicos e fenomenológicos. Então, nossa abordagem será a partir da fenomenologia. Neste sentido, por exemplo, o conceito de utopia vai adquirir uma conotação específica, e aproveito para advertir que não é nossa intenção abordar a questão da utopia desde a envergadura e a questão central do pensamento Foucaultiano. Contudo, ainda não se trata de aprofundar, com esses dois vídeos, aprofundar exaustivamente o tema da corporalidade humana, nem elaborar o conceito da precariedade de modo a esgotá-lo, explicitando como se fosse uma nova categoria para a hermenêutica do sentido da existência do homem no mundo. Não se trata de fazer uma nova teoria sobre a condição humana, enquanto um ser situado a partir da sua corporeidade. O que nós queremos? Objetiva-se apenas lançar alguma luz na experiência da corporeidade. Queremos captá-la desde um modo pelo corpo se doa a nós mesmos, isto é, a partir da experiência de constituir a nós mesmos
ao longo do qual nós elaboramos uma vívida compreensão acerca de que somos sempre seres condicionados a corporificar a nossa presença, a nossa existência, e assim encarnarmos no mundo. Por isso, se a gente pode dizer assim, experiência é a nossa palavra de ordem. Vamos retomar a nossa pergunta. Nós a formulamos do seguinte modo. Ela soa do seguinte modo: como compreender a precariedade enquanto um fenômeno constituinte da presença encarnada do ser humano no mundo? O fenômeno a que nós nos remetemos, a precariedade, é uma experiência inerente ao fazer presente a nós mesmos junto ao mundo. Experiência, dissemos. Ora, experiência é o recurso de uma via de compreensão ao longo do qual e no desenvolvimento do qual é elaborado um saber originário. No nosso caso, sobre nós mesmos, sobre a nossa condição encarnada. O que é importante é que pela experiência temos a possibilidade de colher nós mesmos e tudo mais, usando uma expressão que repetiremos várias vezes, colher tudo mais em carne e osso. E aqui está uma expressão usual que não se refere unicamente ao corpo humano, mas pode ser aplicada a tudo aquilo que se doa como um ente inanimado, né? Portanto, até aquilo que a ciência já chamou genericamente de corpo. Por exemplo, pode-se dar, aliás, também pode se dar em carne e osso, metafisicamente dizendo, um ente desprovido de corpo material, uma realidade do mundo ideal. Um conceito, por exemplo, pode ser apreendido em carne e osso. Na identificação com um personagem fictício de um romance que eu leio, posso captar, inclusive em carne e osso, os seus dramas pessoais e existencial. De igual modo, num ato de imaginação, posso colher de modo vívido um país de sonho, um país de duendes, de fadas. Então, uma totalidade de um mundo utópico que não está aqui em lugar nenhum. Considerando isto, a pergunta acima que nós fizemos, como entender a precariedade enquanto fenômeno constituinte da presença encarnada do ser humano no mundo, exige uma apreensão em carne e osso do corpo que cada ser humano tem, de nossa própria carne, caso queiramos elaborar uma resposta que tenha em conta, que nasça da experiência constituinte de nossa corporalidade. Esta pergunta, portanto, não poderá ser respondida com um dado abstrato ou com uma teoria qualquer, como um mero tomar nota acerca de nosso corpo. Antes, a resposta para a pergunta exige uma clareza vívida daquilo que nos determina o sentido humano de sermos entes encarnados, revelando o corpo enquanto condição inalienável do ser humano se fazer presente a si e para os outros. Pois no corpo revelamos a nós mesmos a singularidade e a profundidade de cada um. Nele se faz concreta a manifestação da singularidade e a profundidade de cada um. Por exemplo, entregamos ou escondemos os segredos mais profundos de nosso mundo próprio e interno a quem nos contempla no vulto e de nossa figura corporal. Ora, aquilo que se faz presente em carne e osso é cheio de sangue, é vivo. Contudo, não dizemos aqui vida no sentido de mecanismo físico-biológico. A vida nasce, cresce e se definha. E nisto tudo, a vida vive a si mesma. Que vamos abstrair
os diferentes graus, né? Em relação à complexidade dos organismos, dos entes viventes, a capacidade que cada um, segundo o grau de sua complexidade, que a vida deles tem de viver a si mesmo. Vamos abstrair desta questão. Em todo caso, fundamentalmente, a vida humana é compreensão. Então, experimentada a partir dela mesma, a vida não é o mesmo que o mau ou o perfeito funcionamento dos órgãos. Não é o equilíbrio na engrenagem dos processos fisiológicos. Viver é saber-se vivo. E quanto mais complexa é a estrutura do vivente, mais ele se sabe vivente desde um núcleo interno ou de uma profundidade singular, que a tradução chamou, respectivamente, de eu e espírito. O corpo humano, então, é o lugar de concreção e expressão desta vida que vive a si mesma. E deste modo, ela mesma, a vida, se apreende em carne e osso. O corpo, então, é o lugar em que se vive a carne de minha carne, se é que se pode dizer assim. É onde o espírito se eleva, expande-se como o mundo humano e ancora cada ser humano singular junto às coisas e aos demais conviventes, numa totalidade de sentido. Mas também o corpo é o ponto no qual se recolhe no mistério da existência pessoal ou um lugar no qual se pode pretender esconder este mistério e disfarçá-lo. Por tudo isto, de antemão, é necessário fazermos aqui duas ressalvas em vista de colocar a questão. A primeira são duas as maneiras que nós fazemos a experiência da corporalidade. Nosso corpo não é somente um organismo físico. Quando olho de fora, ele é apenas uma coisa susceptível às leis da causalidade finita, um olhar exterior que pode ser operado não só pelos outros, mas também por mim mesmo. Por exemplo, quando eu olho minha mão e a considero apenas como um membro ou um órgão motor, responsável por agarrar as coisas que eu desejo alcançar, a ponto que posso até comparar a minha mão com uma pá mecânica ou uma garra robótica. Colhendo o meu corpo por fora, então existo como coisa e compreendo o seu movimento como uma maquinaria de músculos, de articulações e de nervos. Desse modo, o corpo é como, entre aspas, sem dono. É sem posse de um quem, que é uma pessoa, um ser único e que dele se apropria de um modo totalmente singular. Ao contrário, o corpo, neste olhar que vem de fora, é somente um corpo vivo genérico, regido por leis universais. Esta camada superficial da experiência do corpo humano, vamos chamá-la a partir de agora de corpo físico. Porém, há uma outra possibilidade de olhar para o corpo e de aprendê-lo, de agarrá-lo a partir do modo que ele se doa a mim mesmo. Ora, este é um olhar desde dentro. Isto é, se dirijo o meu olhar para uma camada mais profunda, na qual sei do corpo como sendo o meu corpo, e, antes de mais, vejo que a corporalidade humana é um vivido. Melhor, é um fluxo unitário de experiência. Experiências que, em oposição àquela primeira, que pertence a uma camada superficial da corporalidade, vamos chamar a partir de agora de corpo próprio. Como tal fluxo, eu sei, porém, que o corpo não é matéria inerte, mas é habitado por um eu que o vive.
no mais imediato da percepção que tenho de mim, uma percepção de si, ou também na percepção interna, mediante o corpo, também o eu sabe de si mesmo. Isto é, ele se doa a si como presente em todos os fluxos de vivências. Contudo, não se trata de um eu empírico ligado exteriormente a um corpo empírico. A empiria ainda nos retém na superfície do corpo físico. Isto é, não se trata de um eu que se diferenciaria dos outros eus pelo contraste das qualidades empíricas do corpo dos outros. Ao contrário, aquele eu é percebido sabendo de si em todo perceber, algo fora dele, à medida que suspende a ingênua constatação que eu sou um eu coisa ligado ou desvinculado ao corpo coisa física. Ambos, tanto o eu quanto a coisa que eu percebo, já são me dados de antemão, são me dados como, por exemplo, como feitos, não como algo que está se fazendo na minha percepção. Ora, então, nesta suspensão é que passo a viver na profundeza do corpo próprio. É preciso suspender esta ideia de um eu já dado, que percebe algo, coisa já dada, para viver na profundeza do corpo próprio. E assim, nessa suspensão, me descubro como um conjunto de atos que mantém a minha vida como um fluxo. Portanto, eu me descubro constituindo a mim mesmo como aquele eu que percebe a si e a coisa percebida. Esta também sendo constituída como ela mesma no próprio ato de percepção. Ao longo do próprio ato de percepção. Sendo única esta corrente de vivências, pertencente somente a mim mesmo, o meu eu é, antes de tudo, uma individualidade que se anuncia em si mesma e a partir de si mesma na sua própria identidade. Não é equiparável a nenhuma outra, fazendo assim do corpo não mais um objeto, mas sim o lugar de uma evidência e de uma vivência incomparável de si mesmo. Então, esta individualidade é a unidade de uma sequência de vividos, de todo particulares, que se distingue da alteridade do outro, que em si mesmo também é uma mesmidade. Isto é, possui a propriedade de ser si mesmo, tem em si a condição de ser um si inigualável. E isto, uma mesmidade que é indissociável ao corpo. No jogo da tensão da visão que tenho do outro, ou que ele possui de mim mesmo, que é necessariamente mediada pelo corpo, a individualidade, o ser si mesmo, é sempre uma alteridade, que faz do corpo de cada ser humano ser o corpo de um eu, ou de um tu, dele ou dela. Resumindo, então, esta primeira ressalva que estamos fazendo. Há uma ambiguidade no meu sentir e saber que advém da experiência do meu corpo, que jamais pode ser superada, a saber, que posso viver meu corpo tanto como um corpo físico qualquer ou como um corpo próprio, sendo este último referido à individualidade de si mesmo. Por certo, na primeira maneira de viver o meu corpo como um objeto físico e motor, eu não vivo de modo muito vívido e muitas vezes até perco de vista os vínculos que ligam o meu eu ao meu corpo. Então, nesta dimensão da pura materialidade física e das sensações periféricas, é que eu tenho o meu corpo sem carne e sem osso, sem o viver
e o morrer que nele se consumam. Tomando como um corpo físico, vivo apenas processos de crescimento ou perda de forças da vida biológica. Vivo seus movimentos como se fossem deslocamentos no espaço objetivo. Quando eu olho para o meu corpo, quando eu miro o meu corpo como um organismo ou um sistema de funções fisiológicas, permito que possa ser carne de qualquer ser. Se eu quiser vê-lo como meu corpo, será necessário fazer uma passagem para a dimensão de seu viver e morrer. Será necessário transferir a minha atenção e minha reflexão para o amplo do corpo próprio enquanto a experiência compreensiva de si mesmo, que é mutável, dinâmica, como um contínuo fluir de um fluxo de vivências. Fluxo que é ao mesmo tempo uno, pois conserva sempre o mesmo, pois não perde o vínculo íntimo com o eu, vivente na sua mesmidade e singularidade. É assim que no horizonte dos corpos próprios, graças a esta experiência que acabamos de descrever, os dinamismos vitais são sempre da minha vida, de meu morrer. Com isso, encerramos a primeira ressalva. A segunda ressalva é que se a precariedade é um fenômeno constituinte do ser humano, que está presente na sua experiência de encarnar-se no mundo, a precariedade pertence não somente ao corpo físico, mas ela pertence, antes de tudo, ao corpo próprio. Por certo, já que vigora aquela ambiguidade que acabamos de apontar, a precariedade pertence também ao confronto entre ver-me por dentro, ver por dentro o meu corpo, que é aquele ver a partir da evidência de uma vida que se vive e vive o corpo desde os seus recônditos mais ocultos, com aquele corpo, com um confronto com aquele ver e sua correspondente visibilidade que o toma o corpo por fora, por meio de uma razão que despersonaliza o corpo ou um pensamento que o sobrevoa e o objetiva. Ora, com efeito, a visão do corpo próprio é uma experiência do singular. Enquanto, em confronto com essa, a visão de meu corpo como objeto físico é como se fosse em terceira pessoa observá-la, como se ele fosse simplesmente, unicamente, um sistema físico-químico ou, então, outras vezes, como um mecanismo de forças. E é preciso dizer que este confronto não é casual, não é raro. Ao contrário, ele é demasiadamente cotidiano. Pois no viver ordinário do homem, e aí temos que lembrar que este viver, por mais que não seja percebido, é sempre um viver-se. Então, portanto, no ordinário viver-se do homem, na maioria das vezes, predomina uma tendência do ser humano em substituir a visão da experiência pela visão dos órgãos chamados olhos. Ademais, explicando que a visão ocular pelos princípios da mecânica fisiológica. Então, a mecânica fisiológica é que explicaria o nosso ver. Um ver originário. E justifica esta tendência com razões teoréticas que estão amplamente absorvidas de senso comum e tomadas do senso comum, cuja direção, em geral, é a seguinte: o olhar das ciências são perspectivas mais esclarecidas e confiáveis
que a vidência imediata da experiência do meu corpo. De um outro modo, nós temos a tendência de não confiar naquela visão que é uma evidência sem intermediação que é nascida da própria experiência da minha corporalidade. Mas tal tentativa de superposição desse ver exterior sobre o ver, né, desde dentro, o ver que vê em carne e osso, essa tentativa de sobrepor não só se anuncia ela mesma como uma precariedade do viver, isto é, como uma defasagem do ser humano no dar-se a si mesmo, para si mesmo, no colher de si mesmo, mas também aponta de modo desviado para a insuperável e constituinte condição de sermos sempre incorporados no mundo. Isto é, aponta para a precariedade daquilo que se colhe, o ser si mesmo em uma condição de ser situado mediante sua encarnação no corpo. Precisamente, ao pressentir a precariedade neste segundo sentido, que é vivida no próprio corpo, pretende dissimulá-la em um esforço contínuo e ilusório de escondê-la ou eliminá-la com o poder da ciência na luta contra a morte e prolongamento da vida. Confrontando-se com esta precariedade essencial do viver, querendo escondê-la, mitigá-la ou até idealizá-la em múltiplas modalidades de aprender o eu mesmo sem o corpo, apreende-se um eu mesmo sem o corpo. Assim, a precariedade pertence ao colher o si mesmo, enquanto uma camada vivencial que se superpõe sobre a inalienável precariedade em primeiro sentido, aquela que pertence ao corpo próprio e da qual nós não podemos nos desembaraçar. Um saber de si que não é fundamentalmente experiência, mas que já objetiva a experiência. Um bom exemplo deste confronto é o conto A Morte de Ivan Ilitch de Tolstói, que em muitos momentos revela esta tentativa conflitiva, digladiando consigo mesmo, que no fim das contas só ressalta ainda mais a precariedade da vida. O seu personagem principal se confronta constantemente com a sua vulnerabilidade, com a sua precariedade, evidenciada por uma doença que o encaminha progressivamente para o momento final da sua vida. Porém, ao longo de quase todo o conto, ele procura viver a sua morte apenas na superfície do corpo físico. Ora, vivendo a sua doença como uma mera questão de ajuste do funcionamento do seu organismo com os recursos da ciência médica, ora, mediante a distração agradável e os paliativos dos prazeres sensíveis que a boa vida burguesa lhe proporcionava. O ânimo suscitado pelo encorajamento do médico foi de curta duração. De novo aquele mesmo quarto, os mesmos quadros, as mesmas cortinas, o papel de parede, os frascos e aquele seu corpo dorido, sofredor. E Ivan Ilitch começou a gemer. Deram-lhe uma injeção e ele caiu na sonolência. Quando despertou, começava a escurecer. Trouxeram-lhe o jantar. Com esforço comeu o caldo. E outra vez a mesma coisa. E outra vez a noite que começava. A vida, uma fila de sofrimentos cada vez maiores, voa cada vez mais depressa para o fim. Para o mais horrível sofrimento. Estou a voar. Estremeceu, agitou-se, quis resistir. Mas já sabia que era impossível resistir e de novo, com os olhos cansados de olhar, mas incapazes de não olhar para aquilo que estava à sua frente, ficou a olhar para as costas do sofá e esperou. Esperou essa horrível queda, o choque e a destruição. É impossível resistir, dizia a si mesmo. Mas se pudesse ao menos compreender para que isto?
Mas também isso é impossível. Seria possível explicar se pudesse dizer que não vivi como devia. Mas isso é impossível aceitar, dizia a si mesmo, recordando toda a legalidade, toda a correção e a decência da sua vida. Isso é impossível de admitir, dizia a si mesmo, rindo-se com os lábios, como se alguém pudesse ver aquele seu sorriso e ser enganado por ele. Não há explicação. Sofrimento, morte, por quê? Durante aqueles 3 dias em que o tempo não existia para ele, debateu-se naquele saco negro para o qual o empurrava uma força invisível, irresistível. Debateu-se como se debate um condenado à morte nas mãos do carrasco, sabendo que não se pode salvar. E em cada momento sentia que, apesar de todos os esforços de luta, estava cada vez mais perto daquilo que o horrorizava. Sentia que o seu sofrimento era também por estar a ser enfiado naquele buraco negro, e ainda mais pelo fato de não conseguir entrar nele. Era impedido de penetrar pela consciência de que a vida tinha sido boa. Era essa justificação da sua vida que o prendia e o impedia de avançar, e que o atormentava mais do que tudo. E de súbito, tornou-se-lhe claro que aquilo que o afligia e não o largava, lhe saía de repente tudo de uma vez. E por 2 lados, por 10 lados, por todos os lados. Tinha pena deles, era preciso agir de modo que não sofressem. Livrá-los a eles e a si mesmo daqueles sofrimentos. Que bom e que simples, pensou. E a dor? Perguntou a si mesmo. Que é dela? Então, dor, onde está tu? Ficou atento. Sim, cá está ela. Pois bem, deixa-la doer. E a morte? Onde está ela? Procurava o seu habitual medo. O anterior medo da morte não encontrava. Onde está ela? Qual morte? Não tinha medo nenhum, porque também não havia morte. Em lugar da morte havia uma luz. É então isto, disse ele de súbito em voz alta, que alegria! Para ele, tudo aquilo aconteceu num único instante e o significado desse instante já não mudou. Mas para aqueles que estavam presentes, a agonia dele prolongou-se ainda por 2 horas. Qualquer coisa fervilhava-lhe no peito dele. O seu corpo extenuado estremeceu. Depois, o fervilhar e os estertores tornaram-se menos frequentes. Acabou-se, disse alguém por cima dele. Ele ouviu estas palavras e repetiu-as na sua alma. Acabou-se a morte, disse a si mesmo. Já não existe. Inspirou o ar, parou ao meio de um suspiro, esticou-se e morreu. Tolstói e a morte de Ivan Ilitch. Deixando de lado essa incursão do conto do Tolstói, é preciso dizer que a precariedade, ela reside, antes de tudo, no âmbito do corpo vivido, isto é, na carne da minha carne. E por isso ela tem a ver muito mais com a finitude humana, finitude da vida humana, que com vulnerabilidades. Ela tem a ver com o núcleo da condição de sermos inevitavelmente espírito encarnados, de sermos seres situados no mundo por graça do nosso corpo. De antemão, portanto, é preciso afastar a compreensão da precariedade da vida humana como se fosse vulnerabilidade, como se reduzisse a vulnerabilidade, isto é, a susceptibilidades orgânicas, e na medida que o corpo orgânico se torna questão e assunto de política, como se fosse vulnerabilidade social. Com isso não se quer dizer que as vulnerabilidades orgânicas e sociais não existam. Ao contrário, sabemos delas, sofremos-las na nossa pele e na nossa carne. Porém, elas somente possuem algum significado positivo ou negativo para nós, na medida em que elas são vividas na carne de minha carne, na medida que são compreendidas pelo eu
e mais profundamente ainda, conquanto são assumidas como condição de concreta manifestação do meu espírito singular. Reduzir a precariedade da vida humana às vicissitudes causadas pela fragilidade e debilidade do corpo físico, pela susceptibilidade da vida orgânica ao ambiente ou a um contexto social, tudo isso não fará ver de que modo a precariedade é um fenômeno humano, demasiadamente humano. Isto é, como um fenômeno essencialmente constituinte da presença encarnada do ser humano no mundo. Portanto, é bom lembrar que são as vulnerabilidades acenam para a precariedade e, de um certo modo, apontam, elas dizem algo a respeito do fato que a vida humana é tão fina, é delicada, de modo que qualquer ideia de vulnerabilidade, que na maioria das vezes são exteriormente produzidas, ao ponto de não fazer pensar radicalmente na precariedade, todo tipo de ideia de susceptibilidade chega muito tarde para compreender a precariedade da vida humana e protegê-la. Desse modo, tais ideias, na sua exterioridade, precisam ser remetidas para a precariedade da vida humana, para que possamos ver a real envergadura e gravidade dos atentados à dignidade humana pelas políticas e ciências que se servem da precariedade e, em cima dela, produzem e aumentam as nossas vulnerabilidades para o conseguimento de seus fins. Nisto, no entanto, não se deve perder de vista que ver de fora é também um feito da vida humana. E como tal, esta possibilidade da vida humana de se compreender, de se viver, né, é também um modo de exacerbar e produzir vulnerabilidades. E precisamos ter sempre isso em mente se quisermos compreender as vulnerabilidades desde a sua gênese experiencial, né? Desde o fato, desde o viver e o morrer do corpo humano e do seu encarnar-se no humano. Nessa direção, a mera exterioridade das nossas ideias, das nossas ideologias acerca das susceptibilidades do nosso corpo orgânico e social, também possuem algo de positivo, né? Configuram-se como um sinal visível, né, da precariedade da vida humana, que, ao querer humanizar, escolhe se concretizar por caminhos de desumanização. Prioriza tendências de consumar seu sentido, que, aliás, o corpo social institucionaliza e consolida mediante políticas e técnicas de governo. Ora, com tudo isso, parece que distanciamos demais do escrito corpo utópico de Foucault, cuja discussão, cujo texto é, na verdade, um pretexto para a presente reflexão. No entanto, com este enorme desvio que fizemos fizemos antes, em especial quando fizemos aquelas duas ressalvas, acabamos por precisar uma perspectiva ou uma tomada prévia para nos aproximarmos ao referido texto e interpretá-lo. Este ganho é importante não por mérito desta reflexão, mas porque, nas entrelinhas do texto que procuramos interpretar ao nosso modo, anuncia-se um fenômeno que já está descrito desde as suas primeiras páginas. Nas primeiras linhas, o Foucault nos recorda que não posso me deslocar sem carregar comigo o meu corpo. Que não posso mover-me sem viver o meu corpo. Onde eu estiver, meu corpo vai estar sempre comigo.
como sede e ponto de partida de minha experiência de ter um espaço e de locomover-me neste espaço. Meu corpo, assim, jamais é um objeto que deixo para trás, para o qual eu giro as costas. Nele estou sempre situado, e é a partir dele que me abrem os espaços dos lugares, ou os lugares do espaço no qual me movimento. Meu corpo, inspirando-me em Michel Foucault, é minha topia implacável. Minha precariedade, então, no seu sentido fundamental, é estar sempre presente no locus determinado que o meu corpo me obriga a estar, e me obriga a estar enquanto condição sine qua non para me inserir no mundo. O meu corpo me vincula com um aqui, do qual eu não posso me liberar definitivamente. Neste aqui, meu corpo também obriga a estar o meu eu. Jamais sou um espírito que paira acima do espaço e o compreende sobrevoando, mas tudo que vejo e compreendo acerca de mim e das coisas que me rodeiam é sempre a partir do locus em que meu corpo me situa o meu eu. Deste modo, o meu corpo é também a imposição de uma perspectiva de visão determinada pelo posicionamento do meu corpo como ponto de abertura para a totalidade do espaço que me rodeia. Uma totalidade que é, a partir do meu corpo, sempre um campo de familiaridade. Por outro lado, por graça desta precariedade do meu espírito, de estar sempre situado em um lugar predeterminado pelo meu corpo, a experiência de saber de mim mesmo, em minha mesmidade, se faz neste aqui e agora a qual pertenço. Então eu não preciso me deslocar ou representar-me presente em um espaço ou condição extraordinária. Ao contrário, em todo movimento que faço, por mais que ordinário que seja, por exemplo, ao encolher-me debaixo das cobertas ou esticar-me, assim quando ando por toda parte do espaço, eu me dou a mim mesmo. Meu corpo, portanto, permite alcançar um saber acerca do meu espírito, um saber que não é ordinário, mas é extraordinário por natureza, justamente na situação que vivo dia a dia, com a situação com a qual estou habituado. Então, chego a um saber do meu espírito no mais ordinário de meus movimentos ou de meus afazeres. Nesse sentido, minha topia implacável é um dom. Porém, se permanecêssemos aí, seria um grande ganho. Porém, em todos os dias, ao mesmo tempo, eu vivo o meu corpo com a intensidade de uma familiaridade gasta. Aquela familiaridade deixa de ser viva. Vejo o meu corpo como se fosse uma sombra, uma coisa que devo carregar todos os dias. Então, eu vejo apenas como um corpo físico que se reflete, por exemplo, com suas qualidades empíricas diante do espelho. Julgo, então, meu corpo como algo ordinário, como algo belo ou feio. Do mesmo modo, também o outro ele pode me olhar, um amigo, por exemplo, e pode ver o meu corpo com a mesma visão desgastada da familiaridade, isto é, como uma matéria física por meio do qual eu caminho, falo, movimento, expresso-me. Contudo, a minha topia implacável ela não desaparece. Ela apenas se doa de uma outra modalidade. Ela ganha contornos, modulação, e passa a obedecer às leis do espaço físico geográfico. Meu corpo se torna um ponto no espaço geométrico. Por exemplo, algo que está dentro do meu quarto. Minha cabeça, por exemplo, se torna a gaiola dos meus pensamentos. E assim,
ela passa a ter um dentro e um fora, como o meu quarto. Até meu ganha-cor ganha uma espacialidade resultante da medição do espaço físico. Minha cabeça é o que está acima a tantos centímetros do meu tronco e meus membros inferiores são aqueles que estão abaixo numa certa distância. Meu corpo se torna um ponto no espaço, um objeto fragmentado posicionado, cujos membros também são pontos com posições específicas no todo orgânico. Que medida este é um saber originário do meu ser em situação e, correspondentemente, da sua precariedade, este é um problema que vamos abordar no segundo momento da reflexão, no próximo vídeo. Por ora, é preciso lembrar que a tentativa de escapar desse imperativo de estar situado em um ponto definitivo do espaço e fazendo de mim mesmo um corpo que está dentro do espaço como qualquer outro corpo físico, um corpo físico inanimado, como qualquer outro corpo físico inanimado, e na tentativa de revolver a inalienável condenação do meu corpo a uma determinada posição, idealizo outros lugares, crio novas utopias imaginárias e fictícias. E deve-se dizer que, para o corpo físico, ao menos na imaginação, tais criações de uma espacialidade imaginária contorna, em certa medida, a precariedade da existência encarnada. Mas como meu corpo vivido jamais acompanham estas espacialidades imaginárias, não transportam meu corpo vivido para um espaço imaginário, eles não são mais, essas tentativas não são mais que utopias nascidas de uma antiga obsessão humana em querer apagar o corpo, que vertentes modernos, seja do pensamento religioso, filosófico e científico, ainda temam em preservar. Ora, sempre sou o que sou a partir da situação que, em meu corpo, vivo a minha vida. Nunca serei plenamente e na concretude de minha existência posicionado nos lugares utópicos para onde me transporta a vida que vivo aqui. Isto é, quando nego a implacabilidade de estar presente na situação deste meu corpo com toda a sua finitude. Até as minhas utopias, se leva a sério o sentido de seu surgimento e da possibilidade de sua realização, e da própria realização de uma utopia, todas elas dependem de viver um outro modo minha utopia. Mesmo que seja de modo imperfeito, utilizando o recurso da negação ou da idealização. Assim, diante desta utopia implacável do corpo vivido, esse corpo que sempre carrego comigo onde quer que eu vá, independentemente do grau da possibilidade de tornar-se real, dos locais ou situações utópicas, idealizadas, melhor dizendo, para quais eu me transporto, há utopias que não são mais que tentativas de dar-se um corpo incorporal. Nós vamos nos ocupar apenas de uma dessas degeneradas utopias da história da humanidade, desta vontade do homem de se dar um corpo incorporal. Vamos chamá-la de utopia do corpo físico. E esta é precisamente aquela na qual as ciências, sem saber, operam, pois ela é a base do ideal da atividade. Para finalizar o nosso primeiro vídeo, esse primeiro momento da nossa reflexão de hoje, resumamos tudo com as palavras do filósofo. Uma citação de Foucault do texto Corpo Utópico. Assim começa: meu corpo é contrário de uma utopia, que jamais se encontra sobre outro céu, um lugar absoluto, pequeno fragmento de espaço com o qual, no sentido estrito, faço corpo. Meu corpo
utopia implacável. Meu corpo é o lugar sem recurso ao qual estou condenado. Pode bem ser que a utopia primeira, a mais inextirpável no coração dos homens, consista precisamente na utopia de um corpo incorporal. Fecha aspas. Páginas 7 e 8. Com essas palavras, então, finalizamos a primeiro momento da nossa reflexão, lembrando que com elas desentranhamos um eixo para discutir a precariedade da vida humana, a saber, a espaciabilidade. No próximo vídeo, vamos prosseguir com essa discussão em torno da precariedade a partir deste aspecto, espacialidade do corpo próprio, que, entre tantos, é apenas um entre os muitos modos de fazer uma descrição fenomenológica do corpo, da experiência de ser um corpo.